A gente confia muito e nesse processo todo que eu passei, nesses meses de luta, esse ministério de intercessão foi o que me deu suporte em todos os momentos. Enquanto eu estava lá chorando minhas dores, eles estavam aqui chorando comigo. E eu convido vocês que estão precisando de orar, a vir orar conosco, porque tem sido uma bênção. A gente tem dado suporte uns aos outros, suportado aqui as questões da igreja, para que o nosso corpo seja edificado aqui, conforme a vontade do Senhor. E ele vai trazer uma palavra hoje e eu gostaria de orar por ele. Gostaria que a igreja estendesse as mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que toda vontade humana de ajudar, Senhor, ela é falível, Pai. Mas a sua vontade, Pai, ela é a vontade de Deus. Ela é soberana. Por isso, Pai, nós oramos. Vem agora aqui, Senhor, o teu reino, Pai. Desce, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, Pai. Toma, Senhor, a vida do Felipe. Tudo que ele preparou é uma bênção, Senhor. Mas o Senhor pode levar isso a uma dimensão no profundo do nosso coração que só o teu Espírito pode tocar. Por isso, Pai, leva as palavras que o Senhor colocou já no coração dele com unção e força, Pai, para destruir cadeias e trazer ao seu povo, Pai, correção, prosperidade, Senhor, vida nova, direção, Senhor. O que nós precisamos é de Ti neste lugar. E nós abençoamos a vida do Felipe. Nós declaramos que neste lugar, como nós consagramos tudo ao Senhor aqui, nesse louvor, nós estamos declarando que aqui os espíritos das trevas não podem reinar. E nós declaramos amarrados e amordaçando todas as forças das trevas. Nós declaramos que o Senhor reina neste lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus te louvamos, Senhor. Amém. Obrigado, Lu. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu queria só, antes de começar a falar, se não foi muito incômodo, parece que vocês estão assim, com medo de mim. Quem puder chegar pra frente aqui, ficar mais pertinho de mim, pra gente ficar, sabe, mais juntinho, eu acho que vai ser mais legal. A igreja tá vazia hoje, como vocês estão vendo, porque tá tendo um casamento de uma filha, né, de uma pessoa querida aqui da igreja. E esse casamento está sendo realizado lá na Pensilvânia. O pastor foi, né, oficializar esse casamento e metade da igreja foi junto. Mas a obra continua. Por isso que a gente está aqui hoje com um louvor tão simples e singelo. A banda não está aqui hoje, mas a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Eu, desde já, né, o pastor não está aqui, mas eu sou grato a ele por me ceder hoje essa honra, né? E também uma grande responsabilidade de estar assumindo o púlpito hoje para trazer uma palavra para a igreja. Eu confesso que o pastor não me pediu para trazer essa palavra hoje. A gente simplesmente estava orando um dia aqui com o Ministério Nazil, o ministério que a Lô disse de intercessão que nós temos na igreja. E após uma dessas reuniões eu senti muito forte no coração do Senhor realmente que era tempo da igreja ouvir novamente a respeito de um assunto muito específico, né? Então eu chamei o pastor e falei: pastor, o negócio é o seguinte, é isso aqui que Deus está falando e eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto. Um assunto um tanto delicado, mas é necessário sim que de tempo em tempo a gente possa ouvir falar desse assunto. E a ideia que eu tive nessa hora foi falar com o pastor que, para não ficar, né, sendo aquela mesma coisa de sempre, que não fosse um pastor que trouxesse a palavra, mas alguém que o povo pudesse identificar um pouco mais com quem estivesse falando aqui na frente. E foi aí que eu me prontifiquei e falei: pastor, se o senhor me ensinou alguma coisa nesses 5, 6 anos que eu estou aqui, agora eu vou mostrar, né, se valeu a pena, né? Então Deus usou até a mula de Balaão, por que não vai me usar aqui hoje, né? Então tá aqui a mula e segura a onda aí, põe o cinto de segurança aí nessa cadeira, fica bem aconchegado aí, que a gente vai passear um pouco pela Bíblia hoje falando desse assunto. E Deus colocou no meu coração que é o assunto a respeito de dízimos e oferta. Claro, quero deixar bem claro, o pastor não me pediu para tocar nesse assunto, ele não me pediu para vir pegar aqui porque ele estava vindo para fora. É algo realmente que o Senhor preparou para a igreja hoje. Então recebe hoje, querido, com o coração aberto aquilo que Deus tem para você. Porque quem tinha que estar no culto hoje já está sentado aqui olhando para mim agora. Amém? Então o título da mensagem de hoje, a respeito disso que nós vamos falar, é dízimo, a celebração da redenção. Eu acho que já faz um pouquinho mais de um ano que eu, juntamente com o Ministério de Intercessão,
a gente teve a oportunidade de visitar uma igreja lá em Kearney, New Jersey, que é a igreja até da minha cunhada. E lá o pastor Luciano Subirá estava pregando esse dia, não sei quem aqui conhece. Alguém conhece o pastor Luciano? Então ele deu uma palavra muito interessante a respeito disso que eu vou falar, e eu catei ali algumas coisas e quero dividir um pouco a igreja hoje a respeito desse assunto. Então é impossível a gente estar conversando a respeito, né, da nossa vida financeira, da nossa contribuição ao Senhor, eu acho, sem antes tocar no assunto de redenção. É algo que a gente precisa entender. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Malaquias, o profeta Malaquias tem um texto clássico lá no capítulo 3, nos versículos 8 e 9, que ele faz uma abordagem, né, a respeito desse assunto que a gente vai falar. E ao falar sobre a retenção dos dízimos e das ofertas, Deus vai chamar isso daqui de roubo. Quem já pegou aí? Malaquias 3, versículo 8 e 9. Amém? Muito bem, a minha Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Uma abordagem, queridos, de um ponto de vista jurídico a respeito desse assunto, vai dizer que isso aqui é uma questão de propriedade. Que a gente está falando aqui de algo que envolve posse. Então, quando a gente fala desse assunto de posse, a gente precisa falar a respeito do que é propriedade de Deus, né? Então, a gente precisa estudar a lei da redenção para a gente poder ter ao fundo o que isso realmente significa. Como esses dois assuntos estão conectados. Da mesma maneira que o governo aqui, né, tanto aqui quanto no Brasil, eles nos taxam, né, uma porcentagem do nosso ganho anual, Deus também estipulou um percentual que a Ele pertence de tudo que nós ganhamos. Lá no capítulo 23 de Mateus, ninguém precisa abrir, Jesus tem uma conversa com alguns judeus. E ali ele vai virar para um fariseu que está no meio daquela turma e vai falar algo que merece a nossa atenção. A gente tem que lembrar que toda vez que Jesus tinha uma conversa, né, com aquele povo, as conversas eram muito intensas, porque ele confrontava demais aquela turma. A gente tem que lembrar também que eles pertenciam a um regime mais severo do judaísmo. E eles faziam cada coisa tintim por tintim. Eles seguiam realmente a letra. E ele vira para um deles ali, um fariseu que está no meio deles, e fala, né, algo interessante. Ele solta um elogio, algo inédito na palavra. É a única vez que Jesus faz isso. E ele faz isso justamente a respeito do dízimo das ofertas. Jesus vai virar para ele e vai falar: vocês dão um dízimo até da horta de vocês. Vírgula, o elogio acabou aqui. Só que vocês esquecem da misericórdia, da justiça e da fé. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que o fato de vocês fazerem uma coisa correta não dá licença para vocês fazer todas as outras coisas de maneira errada. Então, nesse assunto que a gente vai estar falando de contribuição, a gente vai estar falando a respeito do que nós vamos fazer e de que jeito que nós vamos fazer, para a gente fazer as duas coisas da maneira correta. Amém? Então é impossível a gente falar sobre esse assunto sem mexer no assunto de redenção. E quando eu falo redenção, né, eu sei que a cabeça de cada um vai para algum lugar, e talvez você já esteja até se perguntando nessa hora: mas puxa vida, o que dízimo, Felipe, tem a ver com redenção? Porque quando eu falo redenção, é dinheiro que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Resgate, cruz, salvação, né? Escapar da condenação eterna, ir para o céu, né? E tudo isso faz parte de uma obra redentora que Jesus veio fazer, mas não engloba totalmente o que redenção significa. Lá no primeiro capítulo de Efésios, quem puder abrir comigo lá, quem for rápido de endereço, pode abrir comigo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Lá vai dizer bem assim: e nele temos a redenção pelo seu sangue. É isso aí? E nele temos a redenção pelo seu sangue. Agora, antes de entender o que Jesus veio fazer aqui na terra, a gente precisa entender o que redenção significa. Porque o interessante é que Deus, Ele
estabeleceu o conceito de redenção muito antes de Jesus ter vindo para a Terra e operado uma obra redentora. E às vezes a gente não pensa, né, muito bem no significado das nossas palavras quando nós a dizemos. Mas o significado mais preciso da palavra redenção, que melhor define, é um resgate de uma propriedade. Vocês podem repetir isso comigo? Redenção é um resgate de uma propriedade. Vira para a pessoa que está do seu lado direito e fala isso aí. Para não fazer acepção de pessoas, vira para a pessoa que está do outro lado agora. Fala de novo. Então o dízimo, querido, o que eu quero que vocês entendam hoje é que ele é um ato profético que celebra a redenção de Cristo. É fácil de entender, né? Dízimo, se vocês não guardarem nada a respeito daquilo que eu vou falar aqui hoje, se vocês guardarem isso já é o suficiente. Dízimo é um ato profético que celebra a redenção de Cristo. O melhor texto que explica isso a gente vai encontrar lá em Levítico 25. Vamos correr para lá? Hoje a gente vai abrir a Bíblia demais. Você não precisa nem fechar a sua Bíblia. Hoje quem não gosta de ler Bíblia vai tomar um chá de Bíblia aqui na igreja. Levítico 25, versículo 25. Nós temos outros exemplos também. Por exemplo, o livro de Ruth é um livro sobre redenção. Assim como Boaz se torna o resgatador de Noemi, que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth. Então, redenção é um princípio bíblico que Deus estabeleceu. Levítico 25, todo mundo pegou aí? Então, minha Bíblia diz assim: quando teu irmão empobrecer, algumas versões vão falar quando alguém do teu povo. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Amém? Uma coisa é a gente ler isso no papel, outra coisa é a gente fazer uma encenação que a gente vai fazer aqui agora, para a gente poder entender isso melhor. Porque quando está na frente, eu acho que a gente entende melhor. Vem cá, Vitor. Você vai ser o cobaia de hoje. Prometo que eu não vou pedir para você fazer nada de estranho ou falar nada. Vamos pegar o... Chega mais para cá, porque a pilastra está te tampando aí. Vamos entender o que esse texto aqui quis dizer. Vitor, vamos fingir aqui que o Vitor é um homem que tem muito dinheiro. O Vitor é rico, tem bala na agulha. Recebe? Então eu chego para o Vitor e eu vou propor para ele um empreendimento, um negócio. Eu vou virar para o Vitor e falar: Vitor, esse ano, cara, a plantação de trigo vai arrebentar, vai bombar, cara. Só que o Vitor vira para mim e fala assim: trigo esse ano? Cara, você tá maluco. Ninguém está plantando trigo. Se a gente investir em trigo esse ano, a gente vai perder o dinheiro. Eu falo: não, cara, agora que é a hora de plantar, porque a gente vai ser os únicos que vão plantar, então todo mundo vai ter que comprar trigo da gente, e a gente vai ganhar muito dinheiro. Aí o Vitor vira para mim e fala assim: Felipe, você está muito empolgado em relação a isso que você está me falando, mas eu não estou. Mas, se você quiser, eu não vou ser seu sócio, mas eu te empresto dinheiro para você fazer esse empreendimento. E ainda, por causa da ganância dele, estipula aí um lucro de 30% acima do valor total, né, do lucro total do negócio que a gente está fazendo. Aí eu vou e penso rapidinho: peraí, o Vitor vai me emprestar o dinheiro, quer dizer, eu já tenho a grana, né? Eu posso fazer esse empreendimento, eu só tenho que devolver para ele 30% do lucro total do negócio, ou seja, eu vou ter que dar para ele menos do que aquilo, como se ele fosse meu sócio. Então eu não estou perdendo nada, vai ser bom demais, está melhor do que antes então. Então vamos fechar negócio. Só que naquela época, né, não existiam documentos, não existiam papéis, contratos para firmar um empreendimento, um negócio que fosse feito. Então a gente tinha que ir lá, né, na entrada da cidade, onde os anciãos ficavam, e eles serviam como testemunhas do negócio que a gente estava firmando. Então a gente vai lá, dá uma caminhadinha para frente para fingir que a gente caminhou. Se o pastor Francisco estivesse aqui, eu ficava na frente dele. Vamos fingir que o pastor Francisco está aqui. Então, o ancião, e a gente então fecha o negócio na frente do ancião da cidade ali. A partir desse momento, olha o que acontecia. Tudo aquilo que eu tivesse, propriedade, cavalo, cachorro, gato, piolho, o que eu tivesse que fosse posse minha, se eu não honrasse esse empreendimento que eu estou fazendo com o Vitor,
ia deixar de ser meu e ia pertencer ao Vitor. Eu ia perder tudo. Então vamos voltar, fechando o negócio. Pensa num negócio que deu errado. Irmãos, fiquei igual pobre depois do dilúvio. Perdi tudo. Não sobrou nada. Choveu na hora errada, a plantação não deu fruto nenhum. E eu perdi a plantação, perdi o dinheiro. E nessa hora, vocês acham que se eu chegasse para o Vitor e falar assim, foi mal, estava de bom tamanho? Não. Então agora, tudo o que eu tinha, que me pertencia, as minhas propriedades, né, os meus cavalos, o meu rebanho, as minhas ovelhas, passa então a pertencer ao Vitor. Mas vamos piorar a história um pouquinho mais aqui para onde eu quero chegar e vamos dizer que depois que o Vitor pegou todas as minhas propriedades e as coisas que pertenciam a mim, fizesse uma avaliação daquilo tudo e não fosse o suficiente para quitar a minha dívida. O que acontecia aqui? Eu, a minha mulher e os meninos ia ser entregue como escravo para o Vitor, para poder saldar a dívida que eu tinha com ele. Vocês estão entendendo até aqui? Quem está comigo? Todo mundo comigo? Tá bom, pode sentar, Vitor, obrigado. Ainda bem. Essa linguagem aparece na Bíblia várias vezes. Por exemplo, lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 4, uma viúva de um dos profetas vai, dos profetas do sacerdote, vai até a casa do sacerdote e fala, olha, teu servo morreu, o credor está lá em casa agora, querendo levar os meus filhos como escravo. Então isso era normal. Se você não tinha uma dívida, ou se você tinha uma dívida e não tinha dinheiro para pagar, no final das contas você acabava virando escravo, trabalhando para aquela pessoa para pagar a sua dívida e não era vida, tinha que trabalhar. Né? Mas vamos aqui trabalhar um pouquinho mais na história. Então tá, perdi tudo. Perdi meu dinheiro, perdi mulher, perdi menino, perdi tudo. Todo mundo arregaçando lá no sol quente trabalhando. Eu pergunto para vocês, tinha alguma maneira de eu deixar de ser escravo do Vitor? Tinha jeito. Se a gente pensar com a cabeça daquela época, tinha jeito. Por exemplo, lá no capítulo 21 de Êxodo, vai falar que se um judeu escravizasse outro judeu, ele ia trabalhar para ele 6 anos, no 7º ele seria livre. Mas para esse ponto onde eu quero chegar, vamos falar que eu nasci na terra de Edom, país vizinho. Minha mãe foi me parir do lado de lá. E isso não se aplicasse a mim. Tinha alguma outra maneira? Tinha outra maneira ainda. O ano do jubileu. Uma vez a cada 50 anos, toda a propriedade voltava ao dono original, todo escravo era livre e toda dívida era quitada. Mas, vamos piorar a situação mais um pouquinho. Vamos falar que o ano do jubileu passou tem 5 anos. Passou tem 5 anos. O próximo vai vir daqui 45 anos. Vamos supor que eu já tenho 50 anos de idade. Quando esse ano chegar eu já vou ter 95 e só a capa do Batman. Não estou aguentando mais nada. Já não estou aguentando mais nada. Tinha uma maneira ainda de eu livrar dessa aí mais rápido? Sim ou não? De eu deixar de ser escravo mais logo? Tinha só mais uma alternativa. Através da lei da redenção. Eu vou explicar o que é isso para vocês com uma outra encenação. Vamos supor que o Sérgio que está aqui, não precisa levantar não. Fica aí, você está muito aconchegado. Vamos supor que o Sérgio está aqui, é um cara muito rico, mas muito rico mesmo. O Vitor não chega nem perto do Sérgio. A casa que o Vitor tinha não valia o preço do anel que o Sérgio usa. É muito dinheiro que o Sérgio tinha. Faz cara de rico aí, Sérgio. Aí vamos supor que além dele ter muito dinheiro, ele é meu parente, meu primo, é nóis. Meu parente, 2º grau. Inclusive, ele foi a pessoa que eu fui oferecer esse empreendimento primeiro, antes do Vitor. Só que ele vira para mim e fala assim, justamente porque você é minha família e eu te amo, eu não te empresto esse dinheiro.
porque eu sei que isso aí vai dar zebra. Esse negócio não vai dar certo. Então ele estava me protegendo. Aí